Universo Diverso, com Luciana Neri. Você vai mergulhar no mundo dos vinhos, uma bebida cada vez mais consumida pelos brasileiros e que é história e tradição no mundo inteiro. A gente vai começar conversando com a Aline Oliveira. Ela é sommelier certificada pela International Sommelier Guide, ela é barista, atua como professora de etnologia, ministra cursos de vinho em Vitória da Conquista e em outras cidades. Aline, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos contar aí um pouco da história do surgimento do vinho. São várias histórias, né? Várias histórias. Mas tem uma, por exemplo, que diz que uma rainha persa, sem saber, sem querer, deixou algumas uvas fermentarem no pote, como quem esquece alguma coisa perdida. E aí, como toda a história de várias fermentações, de vários produtos, assim como o pão, o azeite, o queijo, com o vinho também aconteceu a mesma coisa. E aí, sempre tem um corajoso para provar o que aconteceu com aquele produto, né? E nesse caso, ela provou o líquido, mas ao invés de morrer, de ter alguma coisa, algo ruim acontecendo com ela relaxou e ficou de bom humor, né? Que é o que acontece até hoje quando a gente toma o vinho, né? A gente sempre fica rindo à toa. E aí acabou virando um presente para os deuses. O vinho começa com essa ligação com o sagrado, né? Na Grécia Antiga, o vinho era sagrado, assim como o azeite também, que era muito utilizado para fins medicinais. O vinho também tinha esse sagrado. E Dionísio, que era o deus do vinho, das festas e da liberdade, era celebrado sempre em rituais que misturavam música, dança, teatro e muita bebida, que o vinho, nesse caso, era a bebida principal. E não foram só os gregos os responsáveis pela disseminação da cultura do vinho no mundo inteiro, né? Os romanos também levaram o vinho muito a sério. Inclusive, tem a mão dos romanos ali, dos egípcios, na produção do vinho para ele se tornar o que ele é hoje. Eles chamavam Dionísio de Baco, o rei do vinho, e foram os responsáveis por espalhar a cultura do vinho pela Europa inteira. No Egito, o vinho era tão valorizado que só os faraós poderiam beber. Inclusive, existem as lendas de quais seriam os vinhos que a Cleópatra mais gostava de tomar. E era usado em cerimônias, considerada a bebida nobre. E mais à frente aí, o vinho passa a fazer parte de alguns ritos religiosos, né? Na Idade Média, foram os monges que mantiveram viva a tradição, e é uma tradição que se segue até hoje, principalmente em Portugal, né? Eles eram os primeiros enólogos, vamos dizer assim. Cuidavam das vinhas, faziam as anotações sobre o clima, o solo, o comportamento das uvas, e com isso a gente tem a evolução do vinho até hoje. Então, sempre que a gente for tomar uma taça de vinho, lembrar que a gente está degustando uma história de uma bebida que é milenar e que tem uma herança cultural que atravessa séculos e tradições aí por todo o tempo. Por que o vinho é uma bebida que aqui no Brasil a gente liga sempre a gostos requintados ou a pessoas que viajam para o exterior? Quando a gente pensa em vinho, naturalmente já vem logo à cabeça países europeus como França, Itália, Portugal e outras regiões também como Argentina e Chile, que é o que mais chega aqui no Brasil. E eles têm, além de muita tradição, muito marketing, vinhos maravilhosos, custo-benefício, que é uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil hoje em relação aos preços de alguns vinhos. Os bons vinhos nacionais, muitas vezes, são bastante caros mesmo. Mas vale lembrar que o Brasil tem feito bonito na produção de vinho desde 1600, quando a primeira videira foi cultivada lá no Rio Grande do Sul, depois em São Paulo, até hoje. Tem muita coisa boa sendo produzida na Serra Gaúcha, na Campanha Gaúcha, Vale do São Francisco e regiões hoje que estão surpreendendo, como Goiás, Minas, Chapada Diamantina e logo o Planalto da Conquista. Boas notícias. Aline, e o que você fala para aquelas pessoas que falam assim, eu gosto somente de vinho doce? O gosto do brasileiro é peculiar em relação ao vinho doce, e isso é cultural. Eu sempre digo que isso não está errado, porque a gente aprendeu a tomar vinho assim. O que a gente tem que fazer é descobrir outros estilos de vinhos e entender o estilo de vinho que a gente gosta. Além dos vinhos mais doces, porque o açúcar é um elemento que está presente em vários alimentos e para nós
é sempre agradável. E outra coisa que eu percebo é que as pessoas que consomem vinho, muitas vezes aqui no Brasil, preferem os vinhos importados. O que eu digo é, dê sempre a chance para provar o vinho brasileiro, principalmente de uma região que você ainda não conhece. Assim você aumenta o seu leque de opções, você sai da adega de conforto, além de fomentar a nossa cultura, né, de motivar o nosso produtor, de aumentar o ticket médio dos vinhos que a gente bebe em relação ao vinho brasileiro e de entender que a gente tem muita diversidade e muita cultura aqui também, e sem falar que a gente vai poder degustar um vinho que ainda está em evolução, como essas últimas regiões que eu citei, né? Goiás, Minas, Chapada, que foram regiões que começaram a cultivar vinhos há menos de 10 anos e a gente vai seguir uma evolução aí até sempre, né? Que eles vão continuar aí cultivando os rótulos, os vinhos. Muito obrigada, Aline.